Agora recebemos ele, Guido Orge, jornalista aqui de Economia da Gazeta. Tudo bem, Guido? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carla, Paulo, tudo bem? Muito bom te receber. Guido, para a gente começar a nossa conversa, o Supremo Tribunal Federal retoma então o julgamento sobre o vínculo entre os motoristas, os entregadores, né, os motociclistas das plataformas, dos apps aí todos de entrega, de serviço de vai e vem, enfim. E o que pode acontecer com os preços, né, vagas e o modelo dessas empresas, tanto o Uber quanto o iFood? Explica pra gente. Temos inclusive a enquete aberta aqui. A enquete ainda está aberta, a gente não vai fechar por enquanto. Votem na enquete, por favor. A enquete pergunta o seguinte: você acha que motoristas e entregadores de aplicativos devem ter vínculo empregatício? E a gente colocou 3 opções: CLT com direitos trabalhistas, prestador de serviço como PJs, como qualquer PJ, e avaliação caso a caso pelo STF. Então, respondam lá a opinião de vocês. Guido. Muito bem, provavelmente uma das ações mais importantes do momento no STF, porque mexe com a vida de milhões de pessoas, talvez seja mais importante no momento pela amplitude dessa decisão, porque a repercussão geral vale para todo mundo, todas as empresas do país inteiro. Se o STF decidir que há vínculo empregatício, aí vai aplicar a CLT nessas relações trabalhistas entre os trabalhadores de plataformas e as plataformas, vai haver uma mudança muito grande, algumas talvez até decidam sair do Brasil. É uma possibilidade, porque o modelo de trabalho delas, de funcionamento delas é de não haver vínculo, ela é aberta para quem quiser participar no tempo que tem disponível para participar na plataforma. Ao mesmo tempo, existe sim um debate que é importante de se fazer sobre direitos dos trabalhadores que estão nessas plataformas. Afinal, muitos deles têm as plataformas como única fonte de renda, como fonte de renda principal, dedicam horas de trabalho todos os meses, e muitas situações sem algum tipo de amparo seguro, sem nenhum tipo de possibilidade de aposentadoria, de haver uma proteção que uma previdência social daria para eles. O caminho que é de preferência para as plataformas é que haja uma formalização via PJ, né, como um MEI, como o próprio trabalhador, ele se formalizaria, haveria o pagamento dele de previdência e da assistência social, e não haveria o vínculo de trabalho. O que o STF pode decidir nessa ação é que não, o vínculo tem que seguir as regras de CLT, e aí a carteira assinada, com horas trabalhadas toda semana dentro de um limite que é o da CLT, 44 horas hoje, talvez 40 horas daqui a pouco, e esse é outro tema que a gente pode discutir depois, e também dentro das 6 horas, com folga semanal, remunerada, domingo, 1 por mês, enfim, todas essas questões que não fazem parte da rotina dos trabalhadores vinculados a plataformas. Importantíssimo julgamento, e eu vou dizer, é complexo, porque ao mesmo tempo que a flexibilidade das plataformas é um modelo de negócio moderno, ele permite ao trabalhador dedicar-se no tempo que ele gostaria àquela atividade, né? E às vezes ser um complemento de renda, em muitos casos ela é a fonte principal, depois de décadas de trabalho, como que fica a aposentadoria, como fica a assistência social quando tem um acidente de trabalho nesses casos, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta para você, a gente vai mudar de assunto, mas antes eu queria só insistir um pouquinho nisso, porque eu acho que é bem interessante, né? Eu pego Uber todos os dias, assim, relatos de jornadas de 10, 12 horas são bastante comuns. Assim, eu acho que é importante a gente trazer esse tema aqui, porque ninguém está dizendo que o modelo atual ele é perfeito, né? Sem falhas, assim, ele tem lá os seus problemas. Mas, Guido, assim, me parece que os entregadores, isso. Entregadores. Os entregadores, eles não querem, né, esse vínculo. Muitos motoristas também, todos os motoristas com quem eu converso, aqui no Data Pozonoff, também não querem esse tipo de vínculo. E quando a gente fala de STF, a gente fala, obviamente, do que está na lei, do que está na Constituição, mas a gente não pode ignorar o lado político disso aí. Aí a minha pergunta para você você arriscaria um resultado desse? O que você diria? Você acha que... Eu acho que o STF compraria briga com milhões de pessoas, né?
Provavelmente vai haver um caminhamento mais meio termo, provavelmente sem aplicação obrigatória da CLT. Mas o STF sempre pode trazer uma surpresa para a gente. Mas a primeira percepção é que não deve ser adotada a tese do vínculo para todos os casos, talvez, em alguns casos, não sei, alguma coisa intermediária obrigando a ter sempre uma formalização dos trabalhadores nas plataformas, sempre formalizados através de um e-mail, de uma coisa assim. É importante essa questão, porque os trabalhadores não gostariam da aplicação da CLT, porque ela é limitadora em duas frentes. Primeiro, de horas, de como eles vão manejar o tempo de trabalho deles. Em muitos casos, eles podem optar por trabalhar 4 dias por semana mais horas para ter 2 dias para uma outra atividade remunerada de fim de semana que ele quer ter. Enfim, tem essa flexibilidade, isso é bem importante para eles. E a outra questão é que essa é uma conta que vai ser paga de alguma maneira, vai ser transferida para o consumidor, mas também vai ser transferida para o trabalhador, porque de alguma maneira ele vai ter um desconto, vai ter uma remuneração menor por hora. E aí a gente está falando hora trabalhada, eles ganham por hora trabalhada, pelo tempo trabalhado, o tempo de atividade. Muitas vezes você vai estar numa atividade que ele permite, por exemplo, pegar os horários de pico, que ele sabe que vai estar mais ocupado e trabalhar com CLT não existe isso, são 8 horas como de intervalo e acabou. Se não tem atividade naquele tempo, você vai ganhar menos porque a plataforma vai fazer a conta do salário no fim do mês de acordo com a demanda. Vai ser pior para eles. Acho que é por isso que a oposição das categorias envolvidas é grande, porque eles se organizam de uma forma em que o ganho vai ser maior. É claro, é racional isso, vai dedicar o seu tempo para as plataformas onde você vai ganhar mais. É ganha-ganha nesse sentido, mas ao mesmo tempo tem que pensar que esses trabalhadores em algum momento vão querer se aposentar. Sim. E eles podem sofrer um acidente de trabalho e ficar sem a atividade remunerada deles por um tempo. Algumas plataformas têm seguro, elas talvez sejam obrigadas a ter o seguro em todos os casos, né? Nem todas têm seguro, algumas têm, outras não. É uma oportunidade para se debater também a regulamentação. Qual é a melhor regulamentação para o setor? O setor deveria oferecer seguro obrigatório em caso de acidente? Talvez seja um caminho que permita manter a flexibilidade inerente às plataformas, que também beneficia os trabalhadores, beneficia consumidores, mas ao mesmo tempo garantindo algum tipo de assistência que, nesse caso, o Estado não poderia dar, por eles não estarem contribuindo como formalizados. Tem um comentário aqui da Jaque. Jaque, obrigada, tá, pela tua mensagem. Ela disse o seguinte: vocês poderiam discutir por que o STF não deixa a polícia trabalhar para aumentar a segurança dos motoristas nos bairros dominados pelo crime. Essa questão da segurança dos motoristas, não só dos motoristas, mas dos motociclistas também, que fazem entrega, é uma pauta assim que parece que ninguém tá se envolvendo muito. Claro, tem ali as campanhas falando sobre segurança pública, mas isso aqui é um assunto bastante importante, porque não só a segurança para o motorista, para o entregador, mas também para quem está dentro do carro com ele, né? Então, assim, para os seus clientes, para os seus passageiros também, né? Vou arriscar fazer um comentário sem base empírica. Eu acredito que segurança pública está entre os 3 principais problemas econômicos do Brasil. A liberdade de empreender, ela depende de segurança, de você poder abrir a porta do seu negócio e não ser roubado no dia seguinte. É muito comum esse custo ser passado, o custo da segurança ser passado para o ente privado. Você coloca um segurança na porta da farmácia, na porta da padaria, e isso se torna parte do seu custo de operação, para quem consegue manter esse tipo de custo, que não é barato. No caso de um entregador, um motorista de aplicativo, ou então um pequeno comerciante, dono de uma banca de revista, ou um negócio que não tem capacidade de manter sua própria segurança, ele depende da segurança do Estado, e nesse caso ele está desamparado em muitas regiões do país, a maioria, vou dizer, né? Cidades pequenas e médias talvez não tenham esse mesmo problema, mas na maioria das grandes cidades é um problema real e que reduz a renda dos empreendedores. É um problema econômico grande que inclusive tira investimentos do país. Sem falar na taxa que em muitos lugares o comerciante tem que pagar para a milícia, para o tráfico, para poder funcionar, né? 60 milhões de brasileiros, eles pagam uma taxa extra no Estado do Paraná para poder ter um negócio. Pois é. Bom, e só uma coisa antes de eu fazer a minha pergunta, Guido, você está otimista, viu? Você disse aí que eles vão tentar achar um meio termo. Hoje eu estou meio pessimista aqui. Eu acho que eles vão tentar transformar todo mundo em CLT, daí como vai haver
algum tipo de revolta, revolução, as empresas vão sair do Brasil, aí eles vão criar a Uberbras, a iFoodBras e vão abrir concurso público para motorista e entregador. Não duvide do Brasil. Agora, vamos falar do endividamento aí das famílias. O endividamento atingiu 82% das famílias. E quase 4 em cada 10 famílias que ganham até 3 salários mínimos estão inadimplentes. Aí a gente quer saber de você, Guido, se esse aperto pode fazer o consumo despencar depois da eleição e comprometer o crescimento em 2027. O consumo já não demonstra ter muito fôlego já nesse momento. Esses números são de agora e eles já estão influenciando a economia. A gente já viu uma desaceleração no segundo trimestre do ano. A gente já vê o aumento no número de empresas em recuperação judicial. Tem uma nova agora, a recuperação do Habib's foi aprovada, né? Então, mais uma empresa de marca conhecida que entra em recuperação judicial, e isso demonstra o momento que a economia não é dos melhores. Um dado que chama atenção na pesquisa sobre endividamento é que ele atinge mais as famílias mais pobres, é natural, a renda é menor, o endividamento acaba sendo maior nas famílias de menor renda. E vem crescendo a participação das dívidas no total da renda do brasileiro, já está em quase 30%. Isso é média do país, então tem muitas famílias que estão comprometendo bem mais da metade da sua renda em endividamento. Também tem crescido o número de famílias que não conseguem pagar as prestações e elas acabam entrando em inadimplência, que é um percentual menor, mas ele está em crescimento. Todos esses pequenos sinais, quando a gente vai olhando no conjunto, eles mostram que a capacidade de tomar crédito na economia ela diminuiu. Com menos crédito, a chance de crescimento da economia também é menor. Não adianta muito esses estímulos que o governo tem colocado, por exemplo, o estímulo para a compra de automóveis que foi colocado. Se o consumidor não consegue aprovar o crédito, não vai ter compra, não vai ter consumo, né? Então, a última notícia que a gente teve desse programa do governo para a compra de automóveis é que ele ficou com dinheiro empossado, como se chama, né? Eu pego o Uber todo dia. E novamente, os motoristas falam, eles anunciam lá o programa, mas tem tanta restrição, é tão difícil conseguir também acesso a esse dinheiro que no final das contas... O crédito depende de cadastro, cadastro tem que ter cadastro do bom pagador, né? E os bancos, nesse momento que a gente olha esses números, o que acontece com os balanços dos bancos? Eles vão reservando mais dinheiro para inadimplência. Então, o dinheiro que deveria ir para novas linhas de crédito, ele acaba ficando parado, porque se houver inadimplência, o banco precisa ter esse dinheiro reservado, faz parte de uma obrigação dos bancos em relação às suas linhas de crédito. Então, nesse momento, a gente vai ver menos crescimento de crédito, os bancos vão colocar menos dinheiro à disposição, as pessoas têm menos capacidade de tomar crédito. Então, o crédito como motor de crescimento, ele perdeu bastante espaço para esse segundo semestre. A gente deve ver números mais modestos de crescimento do crédito no Brasil. O governo já não tem muito mais para onde gastar, ele tentou a saída de aumentar o crédito, então a perspectiva de segundo semestre é de uma desaceleração. Alguns economistas já falam em recessão, talvez seja cedo ainda para falar, mas eu falei faz umas semanas que está lembrando o clima do Dilma II, do fim do Dilma I até o início do Dilma II, que ela na eleição ainda estava com a inflação controlada ali com o preço de Petrobras, o câmbio estava controlado pelo Banco Central. Quando a gente virou o ano, descobriu qual é a realidade. Talvez não seja no mesmo nível de estrago para a economia, mas talvez logo depois das eleições a gente veja melhor qual é o tamanho do estrago feito por essa combinação de crescimento desordenado dos gastos públicos e endividamento não só das famílias, também das empresas, porque as recuperações judiciais mostram que as empresas também estão com um nível de endividamento mais difícil de lidar. Não é uma avalanche de recuperações judiciais? Não é um número que a gente deva se assustar ainda, mas é preocupante quando você vê isso como tendência durante meses e você vê o número crescendo. A gente pode ver os bancos restringindo o crédito e isso pode levar assim, um momento, 1 ou 2 trimestres de economia estagnada. Espero que não haja recessão. As pautas elas estão entrando, as pautas do governo e até os PLs que estão aguardando ali essas votações. A sensação que a gente tem é que um assunto está entrando dentro do outro. Ontem a gente falou aqui sobre o PL da misoginia e a Lei Maria da Penha, que inventaram agora mais algumas questões que uma está entrando dentro da outra. Nessa questão da escala 6x1, por exemplo, né? A proposta da escala 6x1, ela limita a negociação individual aí entre
a maioria dos trabalhadores, mas preserva mais a liberdade para quem ganha acima de R$21 mil, o que é, assim, vamos combinar que é difícil aparecer alguém com esse salário hoje na situação que a gente está vivendo. Qual que é o efeito prático dessa diferença, Guido? A notícia de ontem é que o acordo entre o governo Lula e os presidentes da Câmara e do Senado é para colocar em votação várias dessas propostas. Uma delas é o fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho. É importante lembrar que são duas medidas numa só em relação à jornada de trabalho. No projeto de lei tem essa questão de permitir que os funcionários com uma certa renda não estejam sob essa mesma regra. Eles vão poder negociar, por exemplo, uma jornada de 6 dias por semana ou de mais horas. E se estabeleceu esse valor, hoje nessa faixa de R$20 mil, é 2,5 vezes o teto do INSS. Quem ganha mais do que isso vai poder trabalhar mais horas ou não teria essa mesma restrição do resto dos trabalhadores. Vou separar a análise em duas questões aí desse projeto, que provavelmente vai ser votado e aprovado, porque se eles fecharam o acordo, normalmente é para ir rápido. Então, o Senado, a gente já sabe que no Senado eles vão colocar sem alteração o projeto, o relator já deve colocar na CCJ para votar sem alteração, porque se houver alteração, volta para a Câmara. Então, provavelmente eles vão tentar empurrar do jeito que chegou ali. Essa questão da separação entre duas categorias de trabalhadores está lá. Né? Então, vai haver duas categorias, o que pode e o que não pode negociar. Isso que a reforma trabalhista ela privilegiava a negociação entre empregador e trabalhador. E que, no fim, é muito positivo você poder chegar num ganha-ganha, numa forma de trabalho que é melhor para as duas partes. Aí a gente está restringindo isso com essa alteração. As duas. Uma reduz para 40 horas por semana o máximo de horas trabalhadas e a outra reduz de 6 para 5 dias por semana que você vai poder trabalhar. Mexer na escala é pior do que mexer no número de horas. A gente já viu pelas estatísticas que a maioria dos trabalhadores já trabalham 40 horas por semana. Já é assim para a maioria das categorias. Existem categorias ainda que estão majoritariamente em 44 horas. Existe um aumento de custo para as empresas, são mais horas extras, provavelmente, para absorver quando tem demanda, ou um ajuste de escala, vai tentar ganhar um pouquinho de produtividade de um lado, aumentar o preço do outro e vai se ajeitando. Agora, a escala é muito mais complicado, porque a gente sabe que existem várias operações que dependem de funcionamento todos os dias da semana. E isso já está organizado com essa escala 6x1. E aí você vai ter que fazer uma reorganização imensa em empresas com milhares de funcionários que trabalham todos os dias. E aí hoje, comércio, setor alimentício, restaurantes, eles já se organizam dessa maneira, eles vão ter que se reorganizar. E aí talvez o custo esteja maior até na reorganização de escala do que nas 4 horas que se perde nesse projeto. Tremenda irresponsabilidade, né? Mistura populismo aí também, enfim. Guido, quero saber mais uma coisa de você, porque você citou aí a recuperação judicial do Habib's, né? E outra empresa que figurou aí nas manchetes essa semana que saiu do Brasil foi a Häagen-Dazs. E eu queria saber de você, como eu, está revoltado com a saída da Häagen-Dazs do Brasil? Porque eu sou glutão, né? Eu adoro sorvete, eu tô revoltado com isso. Antes do Guido responder, eu experimentei esse sorvete uma vez na minha vida. E não gostou? Não gostei. Então, olha, Carla, o meu dinheiro a Häagen-Dazs não levou dessa vez. A Häagen-Dazs também não cabia no meu bolso. Tem isso que é caro pra caramba. Caro. É aquele negócio lá de uma vez. É muito caro. Uma vez por semana, uma vez por dia, talvez. Não, eu tô brincando, até parece. Sacolé é mais divertido, né, Guido? Não, mas o Guido, assim, ele é super informe e tal. Eu não, né? Eu gosto de sorvete mesmo. Eu fico revoltado com essas coisas. Essas coisas me revoltam. Guido, muito obrigada, viu? Obrigado. Por hoje. E tendo novidades, por favor, volte aqui ao Gazeta Agora, viu? Obrigado. Valeu. Olha, tem muito assunto bom hoje na Gazeta. E eu leio logo cedo antes de vir aqui para o estúdio. E eu dou mais uma olhada, porque sempre tem coisa nova. A assinatura vale cada centavo. Agora, tem uma coisa legal, se você ainda não assina, a Gazeta preparou uma oferta especial para o 7 de setembro. 6 meses por R$1.
Muito bom para quem quer experimentar o acesso ilimitado, né? Notícias, colunas, análises, tudo com a independência da Gazeta. E ainda ganha um combo de livros digitais de George Orwell. Não é o Dia da Independência? Então tá aí, 7/9, Gazeta do Povo.